Um mês depois, o paciente está fumando. Quer dizer, isso é um risco altíssimo de voltar a fechar um estente, voltar a fechar uma artéria e voltar a reinfartar. Cirurgia cardíaca, porque o problema do paciente coronariano, ele acha e imagina que assim, eu demorei, vamos supor, você sofreu uma cirurgia cardíaca com 60 anos de idade. Então, na cabeça de muitos pacientes, assim, eu demorei 60 anos para obstruir minhas artérias, fui operado agora, então eu estou zerado. Então, eu vou só ser reoperado com 120 anos. Não é assim, né? É uma doença que está lá, as placas de gordura continuam ali, elas podem comprometer as pontes daquela cirurgia de ponte safena, chamada cirurgia de ponte safena, né? E o grande problema que eu tenho com alguns pacientes é assim, opera, fica assustado no pós-operatório. A primeira semana pós-cirurgia fica muito assustado. Vai para casa, continua um pouquinho assustado. Um mês depois, parece que não aconteceu nada e volta a fumar, né? Então, quer dizer, esse é um grande problema. A pessoa tem que se conscientizar que o cigarro, ele aumenta o risco de doença cardíaca, de doença cerebral e mais de 50% ele mata. E acho que é importante também, Calil, colocar que os pacientes que tiverem essa dificuldade, falem com seus médicos, falem, olha, eu estou sem fumar, mas eu estou quase voltando a fumar porque está difícil. Então, vencer a síndrome de abstinência, por isso que metade dos pacientes após a alta, metade volta a fumar. Com medo, com receio, mas a dependência é uma coisa tão intensa que mesmo fumando escondido, né, ele pega lá, dá um trago, arruma um cigarro de alguém, é uma dependência tão intensa que o paciente fica até muitas vezes constrangido de contar para o médico que voltou a fumar porque ele fica envergonhado, mas isso é uma doença. Não, o que eu acho que é importante é que os pacientes não tenham medo de conversar com seus médicos e falar, olha, está sendo difícil para mim, porque nós temos com certeza como ajudar essas pessoas a vencer essa dificuldade. Doutora, a senhora falou uma coisa muito importante, é uma dependência. Então vamos entender aqui o que acontece dentro do nosso corpo quando a gente traga um cigarro. Tá lá, a fumaça entra, né, pelas nossas vias aéreas, viaja aí pela traqueia, pelos brônquios, pelos bronquíolos, chega nos nossos pulmões e daí dos pulmões vai para a nossa corrente sanguínea. Da corrente sanguínea, ela vai fazer o quê? Ela vai Essa aqui são as moléculas de nicotina, né? Trafegando em alta velocidade, 7 segundos chegam no cérebro. 7 segundos Nenhuma chega no droga cérebro. chega com tanta velocidade no cérebro quanto a nicotina. É muito rápido. Drogas lícitas e ilícitas. Cocaína demora quanto? Com certeza mais que 11 isso, segundos. Mais. E a quantidade de receptores cerebrais que nós temos é muito grande. Existem mais de 12 subunidades de receptores conhecidos. E a maior concentração de receptor de nicotina, sabe onde está? Onde? Na área do prazer. Então, vamos continuar aqui mostrando como é que acontece isso. Então, ó, já chegou no cérebro, né? A gente está vendo aí os neurônios. Vai encontrar receptor específico. Esse receptor que funciona em quem não fuma, as pessoas que não fumam, tem um neurotransmissor, que no caso é a acetilcolina. Quando você fuma, a nicotina encosta aqui e determina o que a gente chama de potencial de ação. Vai deflagrar uma resposta cerebral em 7 segundos, gente. É muito rápido. É muito rápido. Ela se encaixa ali rapidinho nesse receptor. E depois? Vamos lá. Aí então, ela deflagra uma ação dentro do nosso cérebro. Isso. Que vai promover a liberação de várias outras substâncias. No caso, a mais relacionada ao tabaco é a dopamina, mas existem vários outros neurotransmissores, pelo menos 5. Uma vez que liberou a dopamina, o que o indivíduo sente de imediato? Bem-estar. Né? Então, dá um prazer, dá um bem-estar, às vezes melhora a performance dele, a concentração, aqui a liberação dessa substância chamada dopamina, entre outras. Né? A dopamina é muito conhecida de imediato está relacionada ao prazer. Você vê que ilumina o cérebro. O indivíduo tem, de fato, agora uma sensação prazerosa, agradável. Então, vencer esse obstáculo é difícil. E com o passar do tempo, o que acontece? Você vê que o cérebro escureceu, apagou a luzinha do cérebro. Cada vez a pessoa precisa fazer isso com uma maior frequência. Então, isso chama-se efeito tolerância, que é o grande problema do cigarro. Cada vez o indivíduo que começa a fumar, precisa fumar doses crescentes para ter a mesma sensação. E o que era um bem-estar vira um grande mal-estar no final de tudo isso. O mal-estar do ponto de vista físico, né? Claro. Porque a dependência está instalada. Depois, tudo que ele fizer, ele passa a relacionar com o cigarro. Então, esse é o grande problema do cigarro. E quanto maior o consumo, maior o risco. Agora, nada é igual a não fumar. Mesmo as pessoas que fumam menos, tem que ter na mente que fumar menos é uma preparação para parar de fumar. O objetivo final sempre é parar de fumar. Vamos falar de remédio então, doutora Jaqueline? Gostaria que a senhora me acompanhasse até a mesa de novo. Não é fácil. Doutora Jaqueline, não é fácil. É difícil mesmo? Isso.
Por isso que a gente está aqui, porque acho que o mais importante... Até mesmo para quem fuma 2 cigarros por dia, o tratamento é de uma pessoa doente, você é dependente da nicotina. Sim, o que vai mudar é a quantidade de remédio que você vai usar. A gente tem aqui esses blocos para ilustrar o que a senhora falou ali das experiências. Né? Então vamos lá. Então todos nós aqui temos receptores cerebrais. Dá esse azulzinho para mim. Doutora, deixa eu só tirar o copo de água da frente da senhora para não atrapalhar. Vamos colocar o verdinho aqui, doutora, aqui no meio. O verdinho está aqui. É um receptor que está no nosso cérebro. Tem vários locais, estão espalhados, até no intestino tem receptor de nicotina. Né? Por isso que tem paciente que para de fumar e fala que o intestino parou de funcionar, da constipação. Então, existem vários receptores, mas a maior concentração está na área do prazer. Você, quando faz coisas agradáveis, por exemplo, bate um papo, que nós estamos aqui, está agradável, está legal, ou quando você come uma comida gostosa, ou quando você encontra a pessoa que você gosta, são situações que você libera uma substância chamada acetilcolina, aí você fica satisfeito, com prazer. Quem fuma, o que acontece? Sai, isso aqui deixa de fazer efeito, dá o laranjinha aí. E aí o indivíduo, essas coisas que teoricamente dariam prazer, passam a depender da presença da nicotina. Por isso que para um fumante, o que é a sobremesa do fumante? O cigarro, né? Você substitui algo natural por algo químico. Passa a depender, na verdade, disso, porque você não produz nicotina. Então você aquele tem que prato consumir. gostoso, aquele almoço gostoso... Se não vier para um fumante, se não vier com... Por isso que você vê um monte de fumante levantando de bar e restaurante para ir fumar, porque, na verdade, a sensação de prazer, infelizmente, depende da presença dessa substância que se chama nicotina e que com o cigarro vem mais 4.000 substâncias juntas. Né? Agora nós temos aqui os medicamentos, temos os adesivos, os comprimidos. O que o medicamento faz nesse receptor de prazer? Então, há 20 anos, mais ou menos, se descobriu a dependência à nicotina e se percebeu que se podia tratar. Então, não tem problema. A primeira substância utilizada, então, foram repositores de nicotina. Então, hoje são os adesivos, que, para funcionar, depende da quantidade. Vamos tirar a nicotina e a gente coloca... Então, a gente substitui por nicotina farmacológica, é uma das possibilidades. Claro que a nicotina farmacológica, para funcionar de forma adequada, muitas vezes você precisa, para um paciente, por exemplo, que fume aí 30 cigarros, você precisa de 2 adesivos. Então, para fazer efeito, depende da quantidade, é proporcional. Doutora Jaqueline, por isso é tão importante o auxílio dos remédios, Sem dúvida. E aí a importância do paciente se tratar, procurar um médico, para que o médico possa conhecer qual a situação em termos de grau de dependência e escolher a melhor ferramenta terapêutica. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre isso, tá? Para saber se vai tomar remédio para a vida toda, enfim, a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre esse assunto, não é? Tá na hora do Globo Notícia? Tá na hora de saber o que acontece no Brasil e no mundo nessa manhã de terça-feira, dia 3 de maio. Olha a Sandra Nemberg aí. Tudo bem, Sandra? Oi, Fernando. Oi, Mariana. Bom dia a todos. Sandra, bom dia. Eu aproveito o tema de vocês de hoje e faço aqui uma declaração. Este ano eu completo 17 anos sem fumar. Parabéns. Uma vitória. Muito bem. Foi muito difícil parar, mas realmente eu me sinto cada dia melhor. Sozinha, Sandra? Sozinha, foi muito difícil. Sem remédios? Eu fiquei de luto. Eu estou acompanhando o programa e realmente é difícil, mas vale a pena. Bom, vamos às notícias de hoje. Olha, um dia depois da morte de Osama Bin Laden, fica a preocupação sobre uma possível reação da rede terrorista Al-Qaeda. Como medida de segurança, o governo americano fechou a embaixada e os 2 consulados no Paquistão. Ontem, num jantar, Obama foi aplaudido e tratado como herói pelos democratas e pela oposição. E foram divulgadas fotos do presidente na Casa Branca, acompanhando em tempo real toda a operação que matou Bin Laden. O presidente estava com a equipe de segurança nacional e também com a secretária de Estado americana Hillary Clinton. E outra pergunta que ainda não tem resposta é como Bin Laden viveu tanto tempo ao lado de uma base militar paquistanesa sem ser notado. A casa só foi descoberta pelo Serviço Secreto americano em agosto do ano passado. Obama autorizou a invasão da casa na sexta-feira, dia 29 de abril. Na madrugada de segunda-feira, no Paquistão, tarde de domingo no Brasil, os militares entraram na residência e em 40 minutos mataram Bin Laden.
A segunda caixa preta do Airbus da Air France, que caiu no Oceano Atlântico em junho de 2009, também foi resgatada do fundo do mar. Segundo o Departamento Francês de Investigação e Análises, essa caixa preta tem as gravações das conversas na cabine do avião e está em bom estado. A primeira caixa preta já havia sido encontrada. No acidente morreram 228 pessoas. Em Auckland, a maior cidade da Nova Zelândia, 2 pessoas morreram e 20 ficaram feridas na passagem de um tornado que invadiu a cidade, levando tudo. Derrubou um poste, arrastou os carros. Essas imagens foram feitas logo depois da tempestade. Nós vamos vê-las agora. Olha só o estrago causado no estacionamento deste shopping. Por ano, 20 tornados atingem a Nova Zelândia, mas o de hoje foi um dos mais fortes. Aqui no Brasil, em São José do Rio Preto, a aeronáutica começa a investigar hoje as causas do acidente com o helicóptero onde estava o cantor Marrone. O cantor continua em observação na UTI do hospital de base e deve ter alta ainda hoje. Ele recebeu agora de manhã a visita do irmão, que veio de Goiânia. O estado do produtor da dupla, que é primo de Marrone, é grave. Ele sofreu traumatismo craniano. O piloto perdeu o pé esquerdo, mas segundo os médicos, o estado dele não é grave. O Ministério Público de São Paulo e a Polícia Rodoviária Federal fazem agora de manhã uma operação para prender policiais civis e militares e donos de autoescolas. Eles são acusados de corrupção dentro da Corregedoria do Detran, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo. Alexandre Rissaiasso. 8 pessoas já foram presas em São Paulo e em Minas Gerais, acusadas de desbloquear carteiras de habilitação. Os motoristas pagavam pela documentação sem precisar assistir aulas teóricas ou fazer as aulas práticas. Aproximadamente 5.000 carteiras foram desbloqueadas. A polícia ainda cumpre 15 mandados de busca e apreensão nesses 2 estados. E segundo os promotores, a quadrilha é formada por policiais civis e militares, advogados e donos de autoescolas. Alexandre Rissaiasso para o Globo Notícia. Olha, os acusados de desbloquear as carteiras de habilitação irregularmente cobravam até R$3.000 pelo documento. Pelas vias normais, Mariana e Fernando, uma carteira sairia por volta de R$230. Estamos acompanhando toda essa operação. Obrigada, Sandra, pelas informações. Obrigado, Sandra. Até o jornal hoje. Bom, doutora Jaqueline, e aí? Bom, toma o remédio para a vida inteira, não, né? Não, o remédio se usa em média por 3 meses e tem outros medicamentos, né, que podem ajudar a fazer o quê? A substituir a nicotina no cérebro, porque faltou, faz falta, né? Aí você usa a medicação e aí o médico pode combinar medicamentos de acordo com o conforto do paciente. Isso então, esse medicamento ocupa o receptor cerebral, libera a dopamina e aquelas outras substâncias, até que o indivíduo se descondicione de todos os condicionamentos que ele tem após a refeição, quando está tomando, está no computador, que nem a paciente falou ali no programa, e aí então a acetilcolina volta a fazer sua função na grande maioria dos fumantes, mas ainda uma pequena parte de fumantes muitas vezes precisam de usar medicamentos cronicamente para fazer o estrago, cobrir o estrago que a nicotina proporcionou, que às vezes é irreversível do ponto de vista de humor. Precisa cobrir ainda com uma parte de medicação. Sim, porque ou seja, fica um azul ou um amarelo ali em cima. Alguns pacientes, claro que não são todos, é uma pequena parcela dos pacientes, que o humor é como se o indivíduo ficasse com tendência depressiva crônica. Talvez por precocidade de exposição, quem começa a fumar muito cedo, claro que tem também características genéticas, mas é o tipo da pessoa que para de fumar e que não consegue se adaptar. Ela diz que o mundo está triste, né? Por um período ad eterno, né? Não se adapta nunca. Então essa falta de adaptação requer o tratamento, que é como se houvesse um dano, né, cerebral, ou seja, o organismo não consegue reconstituir o seu funcionamento. Seu funcionamento normal. Você quer ajuda de graça para parar de fumar? O Ministério da Saúde tem um telefone que tem várias dicas. O número é 0800 61 1997. 0800 61 1997. A ligação é gratuita, claro, 0800. Tem várias informações lá, por exemplo, são dicas simples. Por exemplo, você tem que avisar as pessoas da sua casa que você parou de fumar, que você pretende abandonar o cigarro. Isso ajuda, segundo os especialistas. Você tira todos os maços de casa, não deixa o cigarro à vista, isso também ajuda. E tenta ter hábitos mais saudáveis, coloca alguma coisa ali, como a dona Rose com a cenoura, cravo, canela. Então vamos lá, o número do Ministério da Saúde para quem quer parar de fumar, 0800 61 1997.